No velório do meu filho único, enquanto eu segurava a mão dele pela última vez, minha nora Patrícia se aproximou e sussurrou no meu ouvido com uma frieza que jamais vou esquecer. Pare de chorar e vá embora. Você não faz mais parte desta família. Eu sou Valdemar Nunes, 57 anos, e o que aconteceu depois daquele dia 23 de março transformou completamente minha vida e a dela. Imagine a cena. Você está enterrando seu filho de 32 anos, morto em um acidente de moto na rodovia Presidente Dutra, e a mulher que ele escolheu para a esposa te expulsa do cemitério. Ela me chamou de peso morto, na frente de todos os presentes. Disse que eu era um aproveitador que sempre viveu às custas do meu próprio filho. Mas Patrícia não sabia de uma coisa muito importante. A oficina mecânica que ela achava que tinha herdado do meu filho Roberto estava na verdade registrada no meu nome desde 2012. Os R$230 mil que ela pensava que eram dela sempre foram meus. Durante 7 anos ela viveu do meu suor enquanto me tratava como se eu fosse um mendigo pedindo esmola. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Em vez de discutir ali mesmo, no meio do cemitério municipal de São José dos Campos, eu simplesmente abaixei a cabeça e me afastei. Às vezes o silêncio dói mais do que qualquer grito. Se você é novo aqui no canal, se inscreva agora. Eu compartilho histórias reais sobre como enfrentar injustiças e desrespeito familiar. E pode acreditar, você vai querer acompanhar esta história até o final, porque o que Patrícia descobriu apenas 5 dias depois nos ensinou que nunca devemos julgar as pessoas pela aparência ou pela humildade. Deixe eu começar desde o princípio, quando tudo ainda fazia sentido. Os sinais de que algo estava errado já apareciam há muito tempo, mas eu escolhi ignorar. Quando meu filho Roberto morreu naquele acidente terrível na Dutra, há exatos 3 meses, Patrícia imediatamente assumiu o controle de tudo. Não se preocupe com nada, seu Valdemar. Ela disse com aquele tom de voz que eu já conhecia bem. Eu resolvo tudo. O que ela realmente queria dizer era: fique longe, você só atrapalha. No velório, ela tomou todas as decisões sozinha. Escolheu o caixão mais caro, as flores importadas, até a música que tocaria durante a cerimônia. Quando eu sugeri que colocássemos Como Nossos Pais, do Elis Regina, a música que Roberto e eu cantávamos juntos enquanto desmontávamos motores na oficina, ela me cortou na hora. Isso é muito deprimente, Valdemar. A gente precisa de algo mais alegre, mais moderno. Eu observei ela comandar tudo com seu vestido preto de marca, que devia ter custado uns R$500 fácil, dirigindo as pessoas como se fosse a diretora de um filme de drama. E eu fiquei sentado no meu terno cinza velho, o mesmo que usei no velório da minha esposa Cláudia 2 anos antes, me sentindo completamente invisível. O segundo sinal veio durante o café depois do enterro, que aconteceu na minha própria casa. Minha casa, tecnicamente, embora Patrícia já estivesse agindo como se fosse dona de tudo, desde a morte do Roberto. Ela me puxou para um canto da cozinha, longe dos outros convidados. Valdemar, a gente precisa ter uma conversa séria sobre sua situação. Minha situação? Você depende financeiramente da gente agora. O Roberto te sustentava e, com ele morto, ela deu de ombros. Eu não posso carregar esse peso sozinha. Peso. Essa palavra doeu mais do que qualquer tapa na cara. Eu fui mais do que generosa deixando você morar aqui. Ela continuou. Mas agora esta casa é minha. Tudo é meu. O Roberto deixou tudo para mim. Eu apenas balancei a cabeça devagar. Patrícia interpretou aquele gesto como derrota. O que ela não viu foi cálculo. Ela não fazia ideia de que o Roberto nunca tinha sido dono desta casa. Ele morou aqui, sim. Cresceu aqui, com certeza. Mas dono, nunca. Ela também não sabia sobre o arquivo de metal velho que fica no porão. 3 gavetas cheias de documentos organizados que guardam 40 anos da minha vida. Eu, como mecânico de carros importados, sempre fui meticuloso com papelada. Mais importante ainda, ela não sabia sobre a sociedade da oficina, mas estou me adiantando.
Os convidados do velório viram exatamente o que Patrícia queria que vissem. Uma empresária de sucesso assumindo o controle durante uma crise familiar e um velho mecânico que não conseguia mais cuidar dos próprios assuntos. Eles assistiram ela cumprimentar todo mundo e aceitar os pêsames como se fosse a nova chefe da família. Enquanto isso, eu ficava sentado quieto na poltrona velha da sala, aquela que comprei numa liquidação da Casas Bahia em 1996, ouvindo ela me pintar como o sogro dependente. O Valdemar está tendo dificuldades para se adaptar. Ouvi ela contar para a vizinha Dona Conceição. O coitado não entende nada de finanças. O Roberto cuidava de tudo para ele. Dona Conceição me lançou um olhar de pena. Ela me conhecia há 35 anos, desde o dia que comprei o terreno e comecei a construir a casa com minhas próprias mãos. Mas até ela parecia acreditar na versão da Patrícia. Foi nesse momento que percebi algo importante. As pessoas veem o que elas esperam ver. Patrícia esperava ver um viúvo de 57 anos que não conseguia se virar sozinho. Então era isso que ela via. O Gol quadrado ano 98 que eu dirigia em vez de um carro novo. As roupas simples que eu usava em vez de roupa de marca. O jeito calmo como eu lidava com a minha dor, em vez de fazer escândalo. Ela confundiu humildade com fraqueza, simplicidade com pobreza, silêncio com derrota. Era um erro compreensível, eu admito. Eu tinha passado os últimos 2 anos, desde que a Cláudia morreu de câncer, vivendo de forma bem simples. Não precisava de carro do ano ou roupas caras quando você está aprendendo a viver sozinho de novo. O Roberto entendia isso. Ele respeitava a minha escolha de viver com menos ostentação. Mas a Patrícia, ela media o valor das pessoas pelo que elas mostravam, pela altura da voz, por quem controlava as conversas. Ela estava prestes a aprender que a pessoa mais perigosa em qualquer sala é aquela que não precisa provar nada para ninguém. Quando os últimos convidados saíram naquela terça-feira à noite, Patrícia me encurralou perto da porta da frente. Eu falei sério mais cedo, Valdemar. Esse arranjo não funciona mais. Olhei ao redor da sala que eu mesmo pintei 5 vezes ao longo das décadas. O piso de cerâmica que instalei com as minhas próprias mãos. O forro de gesso que medi e coloquei com o Roberto quando ele tinha apenas 12 anos de idade. Eu entendo, respondi baixinho. Mas Patrícia não tinha ideia do que eu realmente entendia. E ela definitivamente não tinha ideia do que estava por vir. Na manhã de quarta-feira, sentei na mesa da cozinha, aquela que a Cláudia e eu compramos num brechó em 1986 por apenas R$100, e fiz uma lista mental. Não do que eu estava perdendo, mas do que Patrícia achava que estava ganhando. A casa. 120 metros quadrados na Avenida São João, bairro Jardim Satélite, em São José dos Campos. Valor de mercado atual, segundo a própria expertise imobiliária da Patrícia. R$380 mil. A oficina mecânica. Mecânica Nunes e Filho, especializada em carros importados, localizada na Avenida Doutor Nelson Dávila. Faturamento médio mensal, R$25 mil. A caminhonete Ford Ranger, ano 2020, usada para buscar peças, avaliada em R$110 mil. As economias. Uma conta poupança que Patrícia acreditava que o Roberto tinha alimentado sozinho durante anos. Saldo atual, R$87 mil. E é claro, a minha dignidade. Assistir Patrícia desfilar por aí como se tivesse herdado um império, quando na verdade ela não tinha herdado absolutamente nada. Mas sabe o que realmente me incomodava? Não era o dinheiro nem a casa. Era o apagamento. Patrícia estava sistematicamente removendo cada traço da vida que a Cláudia e eu construímos ali. Ela já tinha embalado as fotos da Cláudia que ficavam em cima da estante. Os desenhos de infância do Roberto que estavam na geladeira tinham sumido. Até meu certificado de mecânico automotivo, que ficava pendurado na parede do escritório, tinha desaparecido. Estou redecorando, ela explicou quando perguntei sobre as fotos da Cláudia. O Roberto sempre disse que esta casa precisava de uma cara nova. Uma cara nova? Como se 40 anos de memórias fossem uma versão desatualizada de software
que precisava ser apagada. Ela me deu 30 dias. 30 dias para encontrar outro lugar para morar com o que ela presumia ser apenas minha aposentadoria do INSS. E mais nada. 30 dias para embalar 4 décadas de vida e fingir que nada daquilo tinha acontecido. A parte mais cruel é que ela fazia tudo com tanta confiança, tanta certeza de que tinha todas as cartas na mão. Na tarde de terça-feira, ela tinha me entregado um cronograma impresso. Impresso mesmo, como se eu fosse um inquilino sendo despejado. 15 de abril, ela disse apontando para a data circulada de vermelho no papel. Isso te dá tempo suficiente para encontrar alguma comunidade de idosos, algo mais apropriado para sua situação. Sua situação. Lá estava aquela expressão de novo. Já até pesquisei alguns lugares para você. Ela continuou, tirando da bolsa uns panfletos como se estivesse me fazendo um favor. A casa de repouso Vila dos Anciãos tem vagas. É só R$ 1.200 por mês para um quarto compartilhado. De R$ 1.200. Ela esperava que eu gastasse quase toda a minha aposentadoria só com moradia e ainda sobrevivesse sem nada. E o resto? Perguntei. Comida, transporte, remédios? Ela deu de ombros. Existem programas do governo para pessoas na sua situação. Vale-refeição, passe livre de ônibus. O governo cuida dos idosos. O governo. Como se eu fosse um caso de caridade que nunca contribuiu nada para a sociedade. Foi nesse momento que percebi. Patrícia não só queria que eu fosse embora. Ela queria que eu ficasse grato pela oportunidade de sair. Queria que eu agradecesse pelos 30 dias em vez de 0. Que apreciasse sua generosidade por não ter chamado a polícia para me remover imediatamente. Que aceitasse que era assim que as coisas funcionavam agora que o Roberto tinha partido. Mas naquela manhã de quarta-feira, sentado com o meu café e minha lista mental, tive uma percepção diferente. Patrícia tinha feito uma suposição crítica, que o Roberto era dono de tudo que ela estava reivindicando. Ela tinha sido casada com ele por 7 anos. Morou nesta casa por 7 anos. Provavelmente nunca viu uma escritura ou um contrato social da oficina, ou qualquer documento que provasse propriedade de coisa alguma. Por que veria? O Roberto cuidava das finanças, exatamente como eu e a Cláudia tínhamos ensinado. O homem cuida do dinheiro. Antiquado, talvez, mas funcionou para nós. Só que o Roberto nunca tinha realmente cuidado das minhas finanças. Ele me ajudava na oficina, claro. Trazia compras do mercado quando eu precisava. Me levava nas consultas médicas depois que a Cláudia morreu. Mas o dinheiro, os investimentos, as propriedades, isso sempre foi minha responsabilidade. Patrícia viu a prestatividade do Roberto e assumiu dependência. Viu minha gratidão e assumiu obrigação. Viu 2 anos de luto silencioso e assumiu derrota. Se eu não dissesse nada, se apenas fizesse as malas e me mudasse para a casa de repouso Vila dos Anciãos, como um bom velhinho obediente, que mensagem isso passaria? Que valentões vencem? Que volume supera a verdade? Que se você for alto e confiante o suficiente, pode reescrever a história e roubar a vida de alguém. Que respeito é opcional quando você está lidando com pessoas mais velhas. Que meus 40 anos de casamento com a Cláudia não significavam nada. Que a casa que construímos juntos era apenas tijolo e cimento. Que o filho que criamos ali podia ser esquecido tão facilmente quanto fotos removidas de uma estante. O que estava em jogo não era apenas financeiro, era existencial. Mas eu tinha algo que Patrícia não sabia. Algo que mudaria tudo. Só precisava encontrar o momento certo de usar. E esse momento estava chegando mais rápido do que ela imaginava. Na manhã de quinta-feira, Patrícia entrou na minha casa usando a chave que o Roberto tinha dado a ela. Eu estava tomando café quando ouvi a porta da frente se abrir. Sem bater, sem dar bom dia. Ela entrou como se fosse dona do lugar, o que na cabeça dela realmente era. Valdemar, precisamos conversar. Ela anunciou, marchando até a cozinha com uma pasta marrom debaixo do braço. Sobre o quê? Suas finanças. Ela sentou na minha frente sem ser convidada. Estive pensando sobre sua situação. E preciso entender exatamente o que o Roberto estava pagando para você. Tomei um gole do meu café.
Aquele café passado no coador de pano que a Cláudia sempre dizia fazer o melhor café do mundo. Tipo o quê? Perguntei. Tipo as contas de luz, IPTU, seguro da casa? Ela abriu a pasta e tirou um bloco de notas coberto com sua letra. O Roberto nunca me disse os valores exatos, mas preciso saber para poder fazer meu orçamento. Orçamento para quê? Para assumir esses pagamentos, obviamente. Ela me olhou como se eu fosse lerdo. Até você se mudar, vou ter que cobrir tudo que o Roberto cobria para você. Coloquei minha xícara sobre a mesa. E exatamente o que você acha que o Roberto cobria? Tudo. O financiamento, o IPTU, a conta de luz. Você vive de aposentadoria, Valdemar. INSS não paga tudo isso. Foi isso que o Roberto te disse? A caneta de Patrícia parou no meio do movimento. O que você quer dizer? Quero dizer, o Roberto especificamente te disse que ele pagava minhas contas? Ele não precisava me dizer. Era óbvio. Ela gesticulou pela cozinha. Como mais você conseguiria morar aqui? Esta casa vale mais de 300 mil reais. E como você sabe o que ela vale? Eu sou corretora de imóveis, Valdemar. Conheço os valores dos imóveis neste bairro. Mas você nunca viu a escritura da casa? A pergunta ficou suspensa no ar como fumaça de cigarro. A expressão confiante de Patrícia tremeu por apenas um instante. Não preciso ver a escritura. O Roberto herdou esta casa quando sua esposa morreu. Herdou mesmo? Claro que sim. Quem mais ia receber? Me levantei devagar e caminhei até a pia, enxaguando minha xícara com cuidado deliberado. Sabe, Patrícia, você fez muitas suposições sobre minhas finanças. Não são suposições. São fatos. Mesmo? Que outros fatos você tem? Ela consultou seu bloco de notas. O Roberto me disse que você nunca contribuiu com 1 centavo sequer para esta casa. Me virei. Foi isso que o Roberto te disse? Sim. Interessante, porque eu construí esta casa em 1987. Paguei o terreno à vista, contratei os pedreiros, supervisionei cada dia da obra. O rosto de Patrícia endureceu. Isso foi há 37 anos. As coisas mudam. Algumas coisas. Não a propriedade. Olha, Valdemar, sei que isso é difícil para você. Perder o Roberto, ter que encarar a realidade sobre sua situação financeira. Mas negar não vai ajudar. Que negação? Fingir que você não dependia da caridade da família. A palavra caridade caiu como um tapa. Sequei minhas mãos na toalha de prato, sem pressa. Patrícia, deixa eu te perguntar uma coisa. O quê? Em 7 anos de casamento, o Roberto alguma vez te mostrou um boleto de financiamento da casa? A gente mantinha as finanças separadas. Ele alguma vez mencionou fazer pagamentos da casa. A gente não discutia cada detalhe das despesas dele. Você já viu ele fazer transferência para pagar IPTU? O silêncio dela foi resposta suficiente. Aqui está o que eu acho que aconteceu, eu disse me apoiando no balcão. O Roberto me ajudava aqui em casa, buscava compras no mercado, cortava a grama, fazia uns concertos. E você assumiu que isso significava que ele me sustentava financeiramente. Porque era exatamente isso que parecia. Aparências podem enganar. Patrícia se levantou claramente frustrada. Tudo bem, me mostra a escritura então. Prova que você é dono desta casa. Não preciso provar nada para você. Sim, precisa. Porque eu sou a viúva do Roberto e herdei tudo. Herdou mesmo? Para de responder perguntas com perguntas. Para de fazer suposições. Ficamos nos encarando através da cozinha. A mandíbula de Patrícia estava tensa. Sua compostura de corretora de imóveis começando a rachar. Você tem até 15 de abril, ela disse finalmente. Depois disso vou trocar as fechaduras. Vamos ver. Vamos ver o quê? Mas eu apenas sorri e comecei a guardar a louça na pia. Algumas conversas são melhor finalizadas com advogados presentes. Na tarde de sexta-feira fiz algo que não fazia há meses. Desci para o porão. O porão sempre foi meu santuário. A Cláudia costumava brincar dizendo que eu era como um esquilo ali embaixo, guardando cada documento. E recibo como se fossem nozes para o inverno. Você nunca sabe quando vai precisar de prova de alguma coisa. Eu dizia para ela. Ela revirava os olhos,
e me lembrava que pessoas normais não guardavam 40 anos de extratos bancários. Mas eu não era pessoa normal. Eu era um mecânico que aprendeu cedo que rastros de papel contam histórias, e histórias te protegem quando memórias falham ou pessoas mentem. O arquivo de metal estava exatamente onde eu tinha deixado. 3 gavetas de organização meticulosa, cada gaveta rotulada por década, cada pasta rotulada por categoria, cada documento arquivado cronologicamente. Era lindo à sua própria maneira. Abri a gaveta de baixo primeiro. Anos 80. A década que mudou tudo. Dentro encontrei a pasta que estava procurando. Imóvel. Avenida São João, número 1053. Sim, 1053. O endereço da casa que Patrícia achava que agora era dela. O primeiro documento era o contrato original de compra do terreno. 12 de março de 1987. Comprador, Valdemar Nunes. 43 mil cruzados pelo lote. O segundo documento era o contrato com a construtora Oliveira e Filhos. 82 mil cruzados por uma casa térrea de 3 quartos. O terceiro documento era o mais importante. A escritura original registrada em 15 de março de 1987. Proprietário, Valdemar Nunes. Sem co-signatário, sem propriedade conjunta, sem financiamento. Eu tinha pago tudo à vista. Patrícia não fazia ideia, é claro. Ela tinha 4 anos de idade em 1987, provavelmente aprendendo a amarrar os sapatos enquanto eu aprendia a ler plantas de construção. Mas tinha mais naquela pasta. Muito mais. Apólices de seguro, recibos de IPTU, contratos de ligação de água e luz, tudo em meu nome. Tudo pago por mim, tudo provando propriedade contínua por 37 anos. O nome do Roberto não aparecia em nenhum lugar nesses documentos. Abri a segunda gaveta. Anos 90. Mais do mesmo. IPTU pago anualmente por Valdemar Nunes. Prêmios de seguro pagos trimestralmente por Valdemar Nunes. Até os recibos da empresa de jardinagem estavam em meu nome. A gaveta dos anos 2000 contava a mesma história. E a dos anos 2010. E o arquivo mais recente de 2024. Mas a verdadeira surpresa estava bem no fundo da gaveta de baixo, numa pasta rotulada Sociedade da Oficina Privado. Esta era a pasta que Patrícia definitivamente não sabia que existia. Dentro estavam papéis que mudariam tudo. Documentos que contavam uma história que ela não conseguia imaginar. O primeiro papel era o contrato social da oficina, datado de 15 de junho de 2012. Mecânica Nunes e Filho. Sociedade Limitada. Sócios. Valdemar Nunes, 70% das cotas. Roberto Nunes, 30% das cotas. O segundo papel era um extrato bancário do Banco do Brasil. Saldo atual em 31 de março de 2024. R$ 233.412. O terceiro papel era uma lista de distribuição de lucros da empresa. O nome do Roberto estava lá, sim, mas não como dono majoritário. Como sócio minoritário com participação específica de 30%. Exatamente como definido no contrato. A estrutura da sociedade era simples. Eu e a Cláudia éramos os fundadores originais da oficina em 1983. Depois da morte da Cláudia, eu me tornei sócio majoritário único. O Roberto recebia sua parte dos lucros mensalmente. 30% de tudo que a oficina faturava. Mas a propriedade, o controle, a decisão final sobre tudo, isso sempre permaneceu comigo. O Roberto tinha vivido confortavelmente porque eu me certifiquei de que ele vivesse confortavelmente. A formação em engenharia mecânica que ajudei a pagar na Unital. O casamento que ajudei a financiar. A moto Honda CB Twister que dei de presente quando ele completou 25 anos. Tudo fluía desta sociedade. Tudo permanecia sob meu controle. Patrícia via o estilo de vida confortável do Roberto e assumia que ele era independentemente rico. Via sua generosidade comigo e assumia que vinha dos próprios ganhos dele. Nunca imaginou que o dinheiro fluindo do Roberto para mim era na verdade meu próprio dinheiro voltando para casa.
É engraçado como suposições funcionam. Você vê o que se encaixa nas suas expectativas e ignora o que não se encaixa. Patrícia esperava que casais jovens de sucesso sustentassem seus pais idosos. Então, quando via o Roberto me ajudando, ela assumia dependência. Nunca considerou a possibilidade de que eu estava ajudando ele. Mas havia mais um documento naquela pasta. Um que importaria mais quando chegasse a hora da verdade. A apólice de seguro de vida do Roberto. 150 mil reais, exatamente como Patrícia tinha dito. Mas o beneficiário não era Patrícia. O beneficiário era Valdemar Nunes, pai do segurado. Patrícia tinha gastado dinheiro que nunca foi dela para começar, fazendo planos com recursos que pertenciam a outra pessoa, construindo um futuro sobre uma fundação que não existia. Fechei o arquivo e subi de volta. Na cozinha, fiz um sanduíche de mortadela com queijo e pensei sobre timing. Patrícia tinha me dado até 15 de abril para me mudar. Hoje era 1º de abril. Isso me dava exatamente 2 semanas para decidir como lidar com esta situação. Eu podia ligar para ela agora mesmo, explicar a verdade, mostrar os documentos, assistir o mundo dela desabar em tempo real. Ou podia esperar, deixar ela continuar fazendo suposições, deixar ela cavar o buraco mais fundo, deixar ela aprender a lição do jeito difícil. Enquanto comia meu sanduíche, lembrei de algo que meu velho parceiro de oficina costumava dizer. Valdemar, às vezes a melhor estratégia de negociação é deixar o outro cara se enfiar num canto sozinho. Patrícia estava definitivamente se enfiando num canto. A questão era, quão fundo eu queria deixá-la cavar antes de pará-la. Olhei ao redor da cozinha que eu tinha projetado 37 anos atrás. Os armários que escolhi. A bancada de granito que instalei em 2015. As janelas que medi e encomendei. Minha casa, minha oficina, minha escolha. Patrícia estava prestes a aprender que respeito não é negociável. Mas primeiro, ela precisava terminar de cavar. Na manhã de domingo, chegou o pior da Patrícia. Eu estava me preparando para ir à missa quando ela apareceu com 3 de suas amigas corretoras de imóveis. Ela as tinha convidado para o que chamou de consultoria sobre o potencial da casa. Ouvi elas antes de vê-las. A voz de Patrícia atravessando a porta da frente. Este lugar tem uma estrutura incrível, mas a decoração é tão ultrapassada. Estilo clássico de velho, sabe como é? Elas caminharam pela minha casa como se já fosse delas. Meu Deus, Patrícia, essa moldura do teto é linda, disse uma mulher loira de botas caras. Original, de 1987, Patrícia respondeu. O Valdemar construiu este lugar, mas ele não tem olho nenhum para design moderno. Olha esse papel de parede. E esses móveis. É tipo um museu. Fiquei no topo da escada, ouvindo elas catalogarem o trabalho da minha vida como se fosse uma liquidação de brechó. A estrutura está definitivamente boa, disse outra mulher. Mas você vai precisar reformar a cozinha completamente. Esses armários são muito anos 80. Já estou planejando isso, disse Patrícia. O Valdemar vai se mudar para uma comunidade de idosos em breve. Então vou ter controle total sobre as reformas. Controle total sobre minha cozinha. Aquela que eu e a Cláudia planejamos juntos durante 6 meses, escolhendo cada detalhe. Desci as escadas vestindo minha roupa de missa. 3 mulheres que eu nunca tinha visto estavam na minha sala tirando fotos. Valdemar. A voz de Patrícia estava artificialmente alegre. Que timing perfeito. Quero que você conheça algumas colegas. Ela as apresentou como se eu fosse uma curiosidade. Este é o Valdemar, pai do Roberto. Ele é o dono original, mas está em transição para uma situação de moradia mais adequada. Transição. Como se fosse uma mudança de emprego. Senhor Nunes, disse a loira, sua casa tem tanta personalidade. O senhor deve ter colocado muito trabalho nela. Um pouco, respondi. A Patrícia nos conta que o senhor está se mudando para a casa de repouso Vila dos Anciãos. É uma instalação muito boa. Olhei para a Patrícia. É o que eu estou fazendo. A gente conversou sobre isso, Valdemar. 15 de abril, lembra? Lembro de você conversando sobre isso.
Um silêncio desconfortável se instalou sobre o grupo. Bem, disse a loira, talvez a gente devesse deixar o senhor ir para a missa. Na verdade, Patrícia disse, Valdemar, já que todo mundo está aqui, talvez você pudesse contar sobre os problemas de manutenção da casa, o vazamento no telhado, os problemas com o encanamento. Não havia vazamento no telhado. O encanamento estava perfeito. Não estou ciente de nenhum problema de manutenção, disse cuidadosamente. Valdemar, você sabe que a torneira do banheiro de cima pinga, e o porão fica úmido na época das chuvas. A torneira precisava de uma arruela de 50 centavos. O porão estava seco há 20 anos. Valdemar é muito apegado a este lugar. Patrícia continuou. Às vezes ele não vê problemas que são óbvios para os outros. Problemas como o quê? Perguntei. Como o fato de que você não pode mais pagar para manter uma casa deste tamanho. A sala ficou em silêncio. Até as corretoras pareciam desconfortáveis. Não posso pagar? Perguntei. Valdemar, já passamos por isso. Sua aposentadoria mal cobre as despesas básicas de vida. E você sabe disso como? Porque eu não sou cega. Você dirige um Gol de 1998. Faz compras com cupom de desconto. Não atualizou nada nesta casa desde o governo do Fernando Henrique. Uma das corretoras pigarreou. Talvez a gente devesse remarcar esta visita. Não, está tudo bem, disse Patrícia. O Valdemar entende a situação. Ele teve 2 anos para se ajustar à realidade desde que a Cláudia morreu. Que realidade? Perguntei. Que você é um homem de 57 anos vivendo de aposentadoria que não consegue mais cuidar de uma casa de 120 metros quadrados. 57, 58, tanto faz. O ponto é que você está fazendo suposições sobre minhas finanças. Não são suposições, Valdemar. São observações. Observações sobre o quê? Sobre o fato de que você viveu da generosidade do Roberto por 2 anos. E agora que o Roberto se foi, você precisa encarar a realidade. As palavras ficaram suspensas no ar como gás lacrimogênio. As 3 corretoras estavam ativamente procurando saídas. A generosidade do Roberto. Repeti. Sim, o Roberto pagava seu IPTU. O Roberto cobria suas contas. O Roberto garantia que você tivesse comida e cuidados médicos. Ele fazia? Você sabe que sim. E você sabe disso porque eu era casada com ele. Vi ele escrevendo os cheques. Que cheques? O rosto de Patrícia ficou vermelho. Os cheques para suas despesas. Você viu ele escrever cheques para a prefeitura pagando IPTU? Ele cuidava dessas coisas online. Você viu ele pagar minha conta de luz? Ele transferia dinheiro para sua conta. Você já viu extratos bancários mostrando essas transferências? A gente mantinha as finanças separadas. Então você nunca viu realmente nenhum desses pagamentos. A corretora loira deu um passo à frente. Sabe de uma coisa, Patrícia? Isso parece uma discussão de família. Talvez a gente devesse dar privacidade para vocês. Não, Patrícia disse asperamente. Isso precisa ser dito. Valdemar, você não pode continuar vivendo negando sua situação financeira. Que negação? A negação de que você é qualquer coisa além de um fardo. A palavra ecoou pela sala. Até Patrícia pareceu surpresa por ter dito em voz alta. Um fardo. Repeti baixinho. Sinto muito, mas sim, você é um fardo. Tem sido desde que a Cláudia morreu. O Roberto era gentil demais para dizer, mas alguém tem que falar. Gentil demais para dizer o quê? Que sustentar você estava acabando com ele financeiramente. Acabando com ele? Sim. Só o IPTU são R$ 8.000 por ano. Soma as contas de luz, água, manutenção, suas despesas médicas. Ela estava ganhando impulso agora, deixando 2 meses de frustração jorrar para fora. O Roberto gastou R$ 40.000 no ano passado mantendo você à tona. 40.000 pelo menos. E agora ele se foi e eu tenho que assumir esse fardo? Tenho minha própria vida para pensar. As corretoras estavam se aproximando da porta. Então você está me jogando para fora, eu disse. Estou te dando 1 mês para encontrar moradia apropriada. Isso é mais generoso do que a maioria das pessoas seria. Generoso. Sim, generoso.
Porque, francamente, Valdemar, você nunca contribuiu com nada para o sucesso do Roberto. Ele construiu sua própria vida, ganhou seu próprio dinheiro, comprou sua própria casa. Esta casa. Sim, esta casa. O Roberto herdou ela da Cláudia, e agora eu herdo dela do Roberto. É assim que herança funciona. Balancei a cabeça devagar. Entendo. Ótimo. Finalmente. Patrícia? O quê? Você pode querer checar seus fatos antes de fazer declarações assim na frente de testemunhas. Ela riu. Que fatos, Valdemar? Eu sou uma profissional do mercado imobiliário. Sei como propriedade funciona. Sabe mesmo? Melhor do que você, aparentemente. Olhei para as 3 mulheres perto da porta. Elas estavam testemunhando algo para o qual definitivamente não tinham se inscrito. Senhoras, eu disse, vocês podem querer pedir para a Patrícia mostrar a escritura desta casa antes de começar a planejar reformas. O rosto de Patrícia ficou branco. Valdemar, não... Não o quê? Não contar a verdade? Mas eu tinha dito o suficiente. Às vezes a melhor vingança é deixar as pessoas se enforcarem com suas próprias palavras. Aproveitem o tour, disse, e segui para a porta da frente. Eu tinha um advogado para ligar. Na manhã de segunda-feira, sentei no escritório do advogado Dr. Mário Silva, com 3 pastas Manila sobre a mesa de mogno entre nós. Dr. Mário tinha cuidado dos meus assuntos legais por 20 anos. Ele sabia exatamente o que aquelas pastas continham. Valdemar, ele disse, ajustando seus óculos de leitura. Tenho que perguntar. Tem certeza de que quer fazer isso? Tenho certeza. Porque uma vez que começarmos este processo, não há volta. Patrícia vai saber de tudo. Ótimo. Dr. Mário abriu a primeira pasta. Vamos revisar o que temos. A escritura original de Avenida São João, 1053, estava em cima. Valdemar Nunes, proprietário único, registrada em 15 de março de 1987, sem consignatários. Mário observou. Sem propriedade conjunta, sem financiamento. Você pagou à vista pelo terreno e construção. Correto. Ele abriu a segunda pasta. Registros de IPTU de 37 anos, todos pagos por você de suas contas. Correto. Apólices de seguro, contas de serviços públicos, contratos de manutenção, tudo em seu nome. Correto. Ele abriu a terceira pasta. E esta é a grande. O contrato social da Mecânica Nunes e Filho. Os documentos da sociedade eram grossos, complexos, cheios de linguagem jurídica que levou anos para desenvolver. Participação atual? Mário perguntou, embora já soubesse. 70% minhas, 30% eram do Roberto. E o status do Roberto na sociedade? Sócio minoritário durante sua vida. Nunca teve controle majoritário, nunca teve poder de decisão final. Mário se recostou em sua cadeira de couro. Valdemar, este é um patrimônio substancial. Patrícia não fazia ideia? Nenhuma. E o Roberto nunca contou a ela sobre a estrutura da sociedade? O Roberto era um bom filho, mas não era detalhista sobre finanças. Ele sabia que eu o ajudava quando precisava de ajuda. Provavelmente nunca pensou em explicar de onde o dinheiro vinha. Então, Patrícia assumiu que o Roberto estava te sustentando em vez do contrário. Mário balançou a cabeça. É compreensível, suponho. Casais jovens normalmente não têm sociedades deste tamanho apoiando eles. A ironia é linda, eu disse. Patrícia me expulsou da minha própria casa usando meu próprio dinheiro para me ameaçar. Como assim? O seguro de vida do Roberto. 150 mil reais. Ela tem feito planos com esse dinheiro há 2 meses. Mas o beneficiário sou eu. Mário pegou uma calculadora. Então deixa eu ter certeza que entendi. Patrícia acha que herdou uma casa de 380 mil reais, 70% de uma oficina que fatura 25 mil por mês e 150 mil em seguro de vida. Isso mesmo. Mas na realidade, ela herdou os 30% que eram do Roberto na sociedade, mais os bens pessoais dele. A casa é sua e o dinheiro do seguro vai para você. Exatamente. E ela tem te tratado como um caso de caridade enquanto planejava gastar quase 600 mil reais que nunca foram dela. Isso mesmo. Mário ficou quieto por um momento,
processando a situação. Valdemar, tenho que perguntar. Por que você deixou isso continuar por 2 meses? Por que não corrigiu as suposições dela imediatamente? Pensei naquela cena de domingo de manhã. Patrícia me chamando de fardo na frente de estranhos. A crueldade casual disso. Porque eu queria ver até onde ela iria. E ela foi bem longe. Mário assentiu. O que você quer fazer agora? Quero estabelecer limites claros. Limites legais? Todo tipo de limite. Ele pegou um bloco de notas. Me fala. Primeiro, quero o processo de seguro iniciado imediatamente. O dinheiro pertence a mim, não a Patrícia. Feito. Isso é direto. Segundo, quero a Patrícia notificada formalmente de que ela é inquilina na minha casa, não proprietária. Também direto. Quanto tempo de aviso? 30 dias, o mesmo prazo que ela me deu. Mário sorriu levemente. Justiça poética. Terceiro, quero que ela entenda exatamente qual era a relação do Roberto com a sociedade, para que ela não possa alegar ignorância daqui para frente. Podemos fornecer documentação completa. E quarto, pausei. Quero testemunhas presentes quando tivermos esta conversa. Testemunhas? As mesmas corretoras de imóveis que ouviram ela me chamar de fardo domingo passado. Elas devem ouvir a verdade também. Dr. Mário largou a caneta. Valdemar, isso parece humilhação pública. Não. Humilhação pública é o que Patrícia fez comigo. Isso é educação pública. Tem diferença. Explica. Patrícia me humilhou para se sentir poderosa. Eu vou educar pessoas para prevenir mal-entendidos futuros. Mário considerou isso. As corretoras não são necessárias para o processo legal, mas são necessárias para o processo social. Patrícia passou 2 meses contando para as pessoas que eu sou um velho quebrado vivendo de caridade familiar. Essas pessoas merecem saber a verdade. E Patrícia merece ouvir essa verdade na frente das mesmas pessoas para quem ela mentiu. Exatamente. Mário fez anotações em seu bloco. Quando você quer fazer isso? Amanhã. Dá 24 horas para Patrícia aproveitar suas suposições. E se ela se recusar a se encontrar? Então entregamos os papéis sem explicação e deixamos ela descobrir sozinha. Mário pegou sua agenda. Posso ter tudo pronto para as 10 da manhã de amanhã. Perfeito. Onde você quer se encontrar? No escritório de imobiliária dela, onde os colegas dela podem ver como é o respeito. Mário olhou para cima da agenda. Valdemar, pratico direito há 30 anos. Já vi muitas disputas familiares. Isso não é sobre o dinheiro, é? Não. É sobre o desrespeito. É sobre limites. Patrícia precisa aprender que você não pode tratar as pessoas mal só porque acha que elas são impotentes. E se ela tivesse sido respeitosa desde o início? Então estaríamos tendo uma conversa diferente. Eu teria explicado a situação em particular e ajudado ela na transição para a independência. Mas ela não foi respeitosa. Ela foi cruel. A diferença entre luto e crueldade. Mário fechou as pastas. Vou fazer as ligações esta tarde. Obrigado. De nada, Valdemar. Pelo que vale, acho que o Roberto ficaria orgulhoso de como você está lidando com isso. Me levantei e apertei a mão dele. O Roberto me ensinou algo importante. O que foi? Que força silenciosa vence ignorância barulhenta toda vez. Ele era um garoto inteligente. Ele aprendeu com o melhor professor. A Cláudia? Não. A vida. A vida ensinou ele que respeito é conquistado, não herdado. Quando saí do escritório do advogado, pensei no cronograma de Patrícia. Ela tinha me dado até 15 de abril para me mudar. Amanhã seria 2 de abril. Ela estava prestes a aprender que alguns prazos cortam dos 2 lados. E algumas suposições custam mais do que você pode pagar. O homem quieto estava prestes a falar. E quando homens quietos finalmente falam, pessoas inteligentes escutam. Patrícia estava prestes a descobrir exatamente quão inteligente ela realmente era. Na manhã de terça-feira, às 10 horas, Dr. Mário Silva e eu entramos na imobiliária Vende Bem, na Avenida Dr. Nelson Dávila. Patrícia estava em sua mesa mostrando fotos de casas para um casal jovem.
Ela olhou quando entramos e seu rosto foi de sorriso profissional para a confusão para algo próximo de alarme. Valdemar, o que você está fazendo aqui? Precisamos conversar, disse calmamente. Em particular. O casal jovem olhou entre nós, sentindo a tensão. Estou com clientes, Patrícia disse, sua compostura de corretora entrando em ação. Isso pode esperar. Não, Dr. Mário disse, dando um passo à frente. Sou Mário Silva, advogado. Precisamos discutir alguns assuntos legais urgentes relacionados ao espólio do seu falecido marido. As palavras advogado e assuntos legais tiveram efeito imediato. O casal trocou olhares. Talvez a gente devesse remarcar, o marido disse. Não, tudo bem, Patrícia disse rapidamente. Valdemar, você pode esperar na sala de reuniões? Já vou. Na verdade, Dr. Mário disse, acho que suas colegas deveriam ouvir isso também. O rosto de Patrícia ficou pálido. Minhas colegas? As 3 senhoras de domingo. Acredito que elas estão planejando reformas baseadas em algumas suposições que precisam ser corrigidas. Ao redor do escritório, as conversas diminuíram. Outros corretores fingiam trabalhar, enquanto claramente escutavam. Valdemar, sobre o que é isso? A voz de Patrícia tinha uma borda agora. É sobre a casa, eu disse simplesmente. Já conversamos sobre a casa. Não. Você conversou sobre a casa. Eu escutei. O casal de clientes estava recuando em direção à porta. A gente definitivamente vai ligar para remarcar, a esposa disse. Espera, Patrícia chamou, mas eles já tinham saído. A corretora loira de domingo, Jéssica, se aproximou cautelosamente. Patrícia, está tudo bem? Está tudo bem, Patrícia disse tensamente. O Valdemar está só tendo dificuldade em aceitar sua nova situação de vida. Na verdade, Dr. Mário disse abrindo sua pasta, o Valdemar está tendo dificuldade em aceitar sua antiga situação de vida. O que isso significa? Mário tirou a primeira pasta. Significa que precisamos esclarecer alguns equívocos sobre propriedade. Não há equívocos, Patrícia disse. Eu herdei a casa do Roberto. Que casa? Avenida São João, 1053. E você tem documentação desta herança? Eu tenho. O testamento do Roberto deixou seus bens pessoais para mim. O testamento do Roberto deixou seus bens pessoais para você, sim. Seu carro, suas roupas, seus pertences pessoais e sua participação na sociedade da oficina. E a casa dele. O Roberto não era dono de uma casa. As palavras caíram no escritório como pedras em água parada. Todas as conversas pararam. O que você quer dizer que ele não era dono de uma casa? Patrícia perguntou. Mário abriu a pasta e tirou a escritura. Avenida São João, 1053, é propriedade de Valdemar Nunes, comprada em 15 de março de 1987, sem consignatários, sem propriedade conjunta, sem financiamento. Isso é impossível. Aqui está a escritura. Patrícia arrancou o papel e leu. Seu rosto foi de pálido para branco. Isso tem que estar errado, ela disse. O Roberto herdou esta casa quando a Cláudia morreu. Cláudia Nunes não possuía nenhuma propriedade, Dr. Mário disse. Tudo foi comprado por Valdemar Nunes antes do casamento deles. Mas o Roberto morou lá a vida toda dele. Como filho de Valdemar. Na casa de Valdemar. Jéssica e as outras corretoras estavam se aproximando agora, fascinadas apesar de si mesmas. Eu não entendo, Patrícia disse. O Roberto pagava todas as contas, o IPTU, as contas de luz, tudo. Não, eu disse calmamente. O Roberto me ajudava na casa, eu pagava todas as contas. Isso não é verdade. Mário tirou a segunda pasta. Registros de IPTU de 37 anos, todos pagos por Valdemar Nunes. Apólices de seguro. Ele continuou tirando papéis. Todas em nome de Valdemar Nunes. Contas de luz, extratos bancários, contratos de manutenção. Tudo Valdemar Nunes. Patrícia olhou para os papéis como se estivessem escritos em língua estrangeira. Isso não faz sentido, ela disse. O Roberto tinha dinheiro, bom dinheiro. Ele era engenheiro mecânico. O Roberto era confortável porque Valdemar garantiu que ele fosse confortável.
Dr. Mário disse. O que significa isso? Mário tirou a terceira pasta. O contrato social da Mecânica Nunes e Filho. Participação societária. Valdemar Nunes, 70%. Roberto Nunes, 30%. O escritório estava completamente silencioso agora. O Roberto era sócio minoritário da oficina? Jéssica perguntou. Correto, Mário disse. Valdemar providenciava suporte financeiro para a educação do Roberto, seu casamento, suas várias necessidades através da distribuição de lucros da sociedade. Mas a propriedade e o controle sempre permaneceram com Valdemar. Você está dizendo que o Valdemar estava sustentando o Roberto? Patrícia perguntou, sua voz pequena agora. Estou dizendo que Valdemar estava ajudando seu filho financeiramente, enquanto o Roberto ajudava Valdemar praticamente. O seguro de vida, Patrícia disse de repente. O seguro de vida do Roberto. Aquilo é meu. Mário tirou outro papel. O beneficiário da apólice de seguro de vida do Roberto é Valdemar Nunes, pai do segurado. Não. Sim. Esse dinheiro é meu. Esse dinheiro pertence a Valdemar. Patrícia olhou ao redor do escritório. Cada corretor estava olhando para ela. A mulher que tinha estado tão confiante domingo de manhã, tão certa de sua herança, tão desdenhosa das tentativas do velho de protestar. Valdemar, ela disse, sua voz fraca agora. Eu não sabia. Você não perguntou. Você podia ter me contado. Você podia ter perguntado respeitosamente. Mário fechou as pastas. Patrícia, você tem 30 dias para encontrar arranjos alternativos de moradia. 30 dias? A mesma linha do tempo que você deu ao Valdemar. Mas para onde eu vou? Isso não é mais preocupação de Valdemar, Dr. Mário disse. Você é uma adulta capaz com uma carreira. Tenho certeza de que vai descobrir. Patrícia me olhou com algo que eu nunca tinha visto dela antes. Respeito. Valdemar, me desculpa, eu fiz suposições. Sim, fez. Podemos resolver alguma coisa? Algum tipo de acordo? Considerei a pergunta. Ao nosso redor, o escritório de imóveis estava perfeitamente quieto. Patrícia, respeito não é negociável. Nunca foi. Eu entendo isso agora. Entende mesmo? Sim. Bom, esse é o primeiro passo para reconquistá-lo. Mário e eu seguimos para a porta. Valdemar, Patrícia chamou atrás de mim. O que acontece agora? Me virei. Agora você aprende o que eu sempre soube. O que é? Que pessoas quietas não são pessoas fracas. A gente só é seletivo sobre quando usar nossa voz. E com isso saímos. O silêncio atrás de nós falou volumes. Na manhã de quinta-feira, a história inteira tinha se espalhado pela comunidade imobiliária de São José dos Campos, como fogo em mato seco. Eu sabia disso porque a dona Conceição, minha vizinha de 35 anos, me trouxe café e as últimas fofocas. Valdemar, você devia ter visto a Patrícia no supermercado ontem. Dona Conceição disse, se acomodando na cadeira velha da Cláudia na mesa da cozinha. Ela parecia que tinha visto um fantasma. Como assim? Bom, para começar, ela estava fazendo compras na seção de promoções. A Patrícia, que nunca comprava nada que não fosse marca premium. Dona Conceição mexeu seu café pensativamente. E ela estava sozinha. Normalmente ela tem aquelas amigas corretoras seguindo ela como se fosse algum tipo de celebridade. Talvez elas estivessem ocupadas. Ou talvez estejam mantendo distância agora que a verdade saiu. Dona Conceição sempre foi perspicaz sobre dinâmicas sociais. Que verdade? Perguntei, embora já soubesse. Que ela passou 2 meses te tratando como caso de caridade enquanto planejava gastar dinheiro que nunca foi dela. Dona Conceição balançou a cabeça. As pessoas estão falando, Valdemar. E não de forma boa para a Patrícia. O que elas estão dizendo? Que ela mostrou falta de julgamento. Que ela fez suposições sobre finanças sem fazer a lição de casa. E no mercado imobiliário, lição de casa importa. Exatamente. O corretor dela chamou ela para uma reunião ontem à tarde. Isso era novidade para mim. Como você sabe disso? Porque a filha da minha irmã trabalha na imobiliária Vende Bem. Ela disse que o escritório inteiro estava comentando sobre o que aconteceu terça de manhã.
Dona Conceição se inclinou para a frente conspiratoriamente. Aparentemente, 3 clientes diferentes já pediram para ser transferidos para outros corretores. Por quê? Porque se a Patrícia não consegue descobrir quem é dono de uma casa onde ela morou por 7 anos, como pode ser confiada com as transações imobiliárias deles? Eu não tinha considerado esse ângulo, mas fazia sentido. Mercado imobiliário era construído sobre confiança e competência. Patrícia tinha publicamente demonstrado falta de ambos. Tem mais, Dona Conceição continuou. Você sabe aquele casal jovem com quem ela estava em reunião quando você apareceu? Vagamente. Eles postaram sobre isso nas redes sociais. Algo sobre ter escapado por pouco de uma corretora que não entende lei de propriedade. Postaram sobre isso? Com fotos do escritório e tudo. Já tem centenas de curtidas. Os efeitos em cascata estavam se espalhando mais rápido do que eu tinha antecipado. Meu telefone tocou. Dr. Mário Silva. Valdemar, temos desenvolvimentos. Bons ou ruins? Depende da sua perspectiva. O advogado da Patrícia ligou esta manhã. Ela contratou um advogado? Aparentemente, ele queria discutir um acordo. Que tipo de acordo? Patrícia gostaria de ficar na casa por 6 meses em vez de 30 dias. Ela está oferecendo pagar aluguel. Quanto de aluguel? R$ 2.000 por mês. Quase ri. Por uma casa que vale R$ 380 mil. O aluguel de mercado seria mais próximo de 3.000. Sim. O que você disse a ele? Que consideraríamos ofertas razoáveis. E o que é razoável? R$ 3.500 por mês, primeiro e último mês adiantados mais um depósito de segurança, igual a 1 mês de aluguel. Então, R$ 10.500 adiantados. Ela pode pagar isso? Esse não é nosso problema. Mas o advogado dela pareceu achar que seria desafiador dadas as circunstâncias atuais dela. Depois que desliguei, Dona Conceição estava estudando meu rosto. A Patrícia quer ficar? Ela perguntou. Ela quer pagar aluguel abaixo do mercado para ficar. E você disse? Disse que ela pode pagar aluguel de mercado como qualquer outro inquilino. Dona Conceição assentiu aprovadoramente. Justo é justo. Na tarde de sexta-feira, recebi outro visitante. Mike Thompson, velho amigo de faculdade do Roberto. Valdemar, eu te devo um pedido de desculpas, ele disse na minha porta da frente. Por quê? Por acreditar na versão da Patrícia das coisas. Ela contou para todo mundo que o Roberto estava te sustentando financeiramente. E você acreditou. Acreditei. E sinto muito. Eu devia saber melhor. Mike se mexeu desconfortavelmente. A coisa é, o Roberto sempre falava sobre como ele era orgulhoso do seu sucesso. Como você construiu aquela casa, como administrou seus investimentos, como ensinou ele sobre responsabilidade financeira. Então, por que você acreditou na Patrícia? Porque se encaixava no que eu esperava ver. Velho, esposa morta, filho adulto ajudando. Parecia natural. Suposições de novo. E não sou o único. Muitos amigos do Roberto fizeram a mesma suposição. E agora? Agora estamos todos nos sentindo bem estúpidos. E estamos nos perguntando o que mais a Patrícia pode ter deturpado sobre o Roberto. Esse era um desenvolvimento interessante. A credibilidade de Patrícia estava entrando em colapso em múltiplos círculos sociais. No sábado de manhã, Dr. Mário ligou com a atualização final. O advogado da Patrícia ligou de volta. Ela não pode pagar o aluguel. Então ela está saindo? Ela está saindo, mas tem algo mais. O quê? Ela também está saindo da imobiliária Vende Bem, voluntariamente. Vamos chamar de mutuamente acordado. Então Patrícia estava perdendo sua casa e seu emprego na mesma semana. Valdemar, tenho que perguntar. Você se sente mal sobre alguma coisa disso? Olhei ao redor da minha cozinha, aquela que eu e a Cláudia tínhamos projetado juntos, aquela que Patrícia tinha planejado demolir e reformar completamente. Dr. Mário, Patrícia fez escolhas. Ela escolheu ser cruel em vez de gentil. Ela escolheu suposições em vez de perguntas. Ela escolheu me humilhar na frente de estranhos. E agora ela está enfrentando consequências. Consequências naturais. Eu não a demiti do emprego.
Os clientes dela fizeram isso ao pedir outros corretores porque perderam confiança no julgamento dela. Exatamente. Isso não é vingança. Isso é responsabilidade. E Patrícia está aprendendo que ações têm consequências. É uma lição que ela deveria ter aprendido anos atrás. Dr. Mário considerou isso. As pessoas vão dizer que você foi duro demais com ela. E outras pessoas vão dizer que ela colheu o que plantou. Eu posso viver com ambas as opiniões. No domingo de manhã, sentei na igreja pensando sobre perdão e limites. Eles não eram coisas opostas, percebi. Eram complementares. Eu podia perdoar Patrícia por suas suposições e ainda manter limites sobre respeito. Podia perdoar sua crueldade e ainda esperar que ela enfrentasse as consequências naturais de suas escolhas. Perdão não significava fingir que nada tinha acontecido. Significava aceitar o que tinha acontecido e seguir em frente com sabedoria. Patrícia estava se mudando no próximo fim de semana, e eu estava seguindo em frente com um novo entendimento do meu próprio poder silencioso. Às vezes, a melhor lição que você pode ensinar a alguém é deixá-los ensinar a si mesmos. 3 semanas depois, eu estava sentado na minha sala lendo o jornal de domingo, quando a campainha tocou. Patrícia estava na minha varanda com uma caixa de mudança nas mãos. Oi, Valdemar? Patrícia, encontrei algumas coisas que pertencem a você. Álbuns de fotos de quando o Roberto era pequeno. Algumas fichas de receitas da Cláudia. Abri a porta mais. Entre. Ela colocou a caixa na mesa de centro e olhou ao redor da sala que tinha planejado renovar. Está igual, ela disse. Por que estaria diferente? Não sei. Acho que pensei que você mudaria as coisas depois de tudo. Algumas coisas não precisam mudar. Sentamos no silêncio por um momento. Valdemar, te devo mais do que um pedido de desculpas. Você não me deve nada. Devo sim. Te tratei terrivelmente. Fiz suposições sobre sua vida, suas finanças, seu valor. Fui cruel quando deveria ter sido grata. E agora? Agora entendo algo que deveria ter entendido desde o começo. O que é? Que o Roberto aprendeu seus valores com alguém. Sua gentileza, sua generosidade, sua força silenciosa. Ele aprendeu tudo isso com você. Balancei a cabeça. O Roberto era um bom filho. Era. E você era um bom pai. Eu só não conseguia ver porque estava ocupada demais fazendo suposições. Todos nós fazemos suposições, Patrícia. A questão é o que fazemos quando descobrimos que estamos errados. Estou tentando aprender com isso. Bom, consegui um emprego em Taubaté. Recomeço cidade nova. Talvez eu possa fazer melhor lá. Espero que possa. Ela se levantou para sair, então se virou. Valdemar, posso te perguntar uma coisa? Claro. Se eu tivesse sido respeitosa desde o começo, se tivesse feito perguntas em vez de exigências, as coisas teriam sido diferentes. Pensei sobre isso. Provavelmente. Eu teria te ajudado na transição para a independência, te dado tempo para se estabilizar. Podíamos ter encontrado uma forma de honrar a memória do Roberto juntos, em vez de brigar por ela. Em vez de brigar por ela. Patrícia pegou sua bolsa. Acho que respeito realmente não é negociável, não é? Não, não é. Obrigada por me ensinar isso. Depois que ela saiu, abri a caixa. Ela tinha trazido as fotos de bebê do Roberto, as receitas manuscritas da Cláudia, pequenos tesouros que de alguma forma tinham acabado nas mãos erradas. Pensei sobre os últimos 3 meses. O funeral, o confronto, a resolução legal, as consequências naturais. Patrícia tinha aprendido uma lição cara sobre suposições e respeito. Mas eu também tinha aprendido algo. Tinha aprendido que força silenciosa não significa aceitação silenciosa de desrespeito. Tinha aprendido que limites não são muros, são diretrizes para relacionamentos saudáveis. Mais importante, tinha aprendido que às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer é simplesmente contar a verdade e deixar as pessoas lidarem com as consequências de suas próprias escolhas. O Roberto teria ficado orgulhoso dessa lição. A Cláudia teria aprovado a forma quieta como lidei com isso. E eu estava em paz. Na segunda-feira de manhã, acordei cedo e fui para a oficina.
Tinha sido difícil voltar desde a morte do Roberto, mas era a hora. A placa Mecânica Nunes e Filho ainda pendia sobre a porta, e por um momento considerei mudá-la. Mas não. O Roberto sempre seria meu filho. Sempre seria parte deste negócio. Sempre seria lembrado. Quando abri a porta, o cheiro familiar de óleo de motor e graxa me atingiu. Ferramentas penduradas nas paredes. O elevador hidráulico no centro da oficina. A mesa de trabalho onde eu e o Roberto tínhamos desmontado centenas de motores juntos. Meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhor Valdemar? Aqui é Jorge Mendes, gerente da concessionária Honda na Dutra. O senhor tem disponibilidade para dar uma olhada em 3 motos CBR que chegaram com problema de injeção eletrônica? Sorri. A reputação da oficina permanecia intacta. Pode trazer amanhã de manhã, Jorge. Vou dar uma olhada. O senhor continua trabalhando sozinho ou já encontrou alguém para ajudar? A pergunta me pegou desprevenido. Eu tinha evitado pensar sobre isso, sobre ter que substituir o Roberto. Ainda sozinho. Entendo. Bom, se precisar de indicação de algum mecânico bom, me avisa. Conheço uns garotos formados no Senai que seriam sortudos de aprender com o senhor. Depois que desliguei, fiquei olhando ao redor da oficina vazia. Talvez fosse hora de considerar um ajudante. Não para substituir o Roberto, ninguém poderia fazer isso. Mas para continuar o legado. Para ensinar a outro jovem o que eu tinha ensinado ao meu filho. Que trabalho honesto tem valor. Que respeito é ganho através de ações. Que força verdadeira nem sempre precisa gritar. Na quarta-feira, estava almoçando no boteco do seu Antônio quando Jéssica, a corretora loira, entrou. Ela me viu e hesitou. Então se aproximou da minha mesa. Senhor Valdemar? Jéssica. Posso sentar um minuto? Indiquei a cadeira vazia. Ela se sentou, parecendo desconfortável. Eu queria me desculpar pelo que aconteceu. Naquele domingo na sua casa eu deveria ter percebido que algo estava errado. Como você poderia saber? Sou corretora há 12 anos. Deveria ter pedido para ver a escritura antes de começar a planejar reformas. É procedimento básico. Você estava fazendo um favor para uma colega. Não é desculpa. Ela mexeu no guardanapo. A Patrícia me contou sua versão da história tantas vezes que eu simplesmente aceitei como verdade. Assumi que ela tinha feito a devida diligência. Suposições. Exatamente. E agora toda a comunidade imobiliária de São José está falando sobre isso. Virou caso de estudo sobre por que você sempre verifica a documentação. Algo bom saiu disso então. Jéssica sorriu fracamente. Suponho que sim. A Patrícia realmente está se mudando para Taubaté? É o que ela me disse. E provavelmente é melhor para ela, recomeço novo. Todo mundo merece uma segunda chance. Isso é generoso da sua parte, considerando como ela te tratou. Dei de ombros. Guardar rancor só envenena quem guarda. A Patrícia vai carregar suas próprias lições. Jéssica ficou quieta por um momento. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você não contou a verdade desde o começo? Quando a Patrícia começou a fazer todas aquelas suposições? Por que ninguém estava fazendo as perguntas certas? E porque eu queria ver se alguém me daria o benefício da dúvida. Se alguém pausaria para considerar que talvez, só talvez, o velho quieto soubesse algo que eles não sabiam. E ninguém pausou. Ninguém pausou. Jéssica balançou a cabeça. Isso diz mais sobre nós do que sobre você. Diz que vocês são humanos. Humanos fazem julgamentos rápidos baseados em aparências. É natural. Mas errado. Às vezes. Mas agora você sabe melhor, não sabe? Com certeza. Ela se levantou. Obrigada por conversar comigo, Sr. Valdemar. E de novo, me desculpa. Depois que ela saiu, seu Antônio trouxe meu café. Ouvi a conversa. Ele disse, sempre direto. Essa situação toda com sua nora. Notícias viajam rápido. Neste bairro, velocidade da luz. Ele se apoiou no balcão. As pessoas estão dizendo que você foi muito duro com ela. E outras pessoas estão dizendo o quê? Que ela mereceu cada segundo. Seu Antônio limpou o balcão. Pelo que vale,
Acho que você fez certo. Respeito tem que significar alguma coisa, especialmente em família. Especialmente em família, concordei. Na sexta-feira à noite, recebi uma ligação inesperada de Marcelo, irmão mais novo de Patrícia. Eu o conhecia das poucas reuniões de família que tínhamos tido ao longo dos anos. Senhor Valdemar, é o Marcelo. Marcelo, como vai? Vou bem, escuta, estou ligando sobre minha irmã. Meu corpo ficou tenso. Continua. Quero que o senhor saiba que eu entendo o que aconteceu. A Patrícia me contou tudo. A versão verdadeira, não a versão que ela estava espalhando. E ela estava errada, completamente errada. A forma como tratou o senhor foi desrespeitosa e cruel. Fiquei surpreso. Ela reconheceu isso? Sim. Levou um tempo, mas ela finalmente está vendo as coisas claramente. Está em terapia agora, trabalhando algumas coisas. Isso é bom. É. E queria que o senhor soubesse que o resto da família dela, eu, nossos pais, não concordamos com o que ela fez. Se soubéssemos na época... Está tudo bem, Marcelo. Não está, mas vai ficar. Ele pausou. A Patrícia pediu para eu perguntar se o senhor estaria disposto a se encontrar com ela uma última vez antes dela se mudar. Ela tem algumas coisas para devolver. Coisas do Roberto que ela acha que o senhor deveria ter. Ela não precisa... Por favor, deixa ela fazer isso. Ela precisa. No sábado de tarde, Patrícia apareceu com 3 caixas. Ela parecia diferente. Mais magra, mais velha de alguma forma, mas também mais centrada. Valdemar, obrigada por me receber. Entre. Ela colocou as caixas na mesa da sala. Estas são todas as coisas do Roberto que encontrei. Certificados da faculdade, troféus de quando ele corria motocross, cartas que você e a Cláudia escreveram para ele quando ele estava na faculdade. Minha garganta apertou vendo as cartas. Tinha esquecido delas. Também tem isso. Ela tirou um envelope grosso. É todo o dinheiro que sobrou da conta conjunta que eu e o Roberto tínhamos. 32 mil reais. Sei que não é muito comparado com... Bem, com tudo. Mas é seu. Patrícia, esse dinheiro era seu e do Roberto. A maior parte veio dele. E a maior parte do dinheiro dele veio do senhor através da sociedade. Então, tecnicamente, é seu. Tecnicamente não é como família funciona. Não. Mas é o certo a fazer. Ela colocou o envelope na mesa. Também cancelei todos os cartões de crédito que estavam no nome dele. Paguei os saldos. Não havia muito, apenas uns 5 mil reais em compras que fiz pensando que... Ela não terminou a frase. Pensando que você tinha herdado uma fortuna. Sim. Ela se sentou, parecendo exausta. Valdemar, comecei terapia. Meu terapeuta diz que eu tenho problemas com necessidade de controle. Que eu meço meu valor pelo que eu possuo e controlo. Isso parece como um bom insight. É, e doloroso. Ela olhou ao redor da sala. Cresci pobre, sabe? Meus pais mal conseguiam pagar as contas. Jurei que quando crescesse nunca seria pobre de novo. Nunca dependeria de ninguém. E quando o Roberto morreu, entrei em pânico. De repente estava sozinha de novo, sem rede de segurança. Então me agarrei em tudo que podia. E empurrei para fora tudo que eu via como ameaça à minha segurança. Me viu como ameaça. Vi o senhor como concorrência por recursos limitados. O que é insano, considerando que os recursos eram seus o tempo todo. Ela limpou os olhos. Meu terapeuta também diz que eu projetei meus medos no senhor. Vi minhas próprias inseguranças financeiras e assumi que o senhor tinha as mesmas. E nunca perguntou. Nunca perguntei. Só assumi. E quando você não se encaixava nas minhas suposições, eu o empurrava mais forte, tentando fazer a realidade se encaixar na minha narrativa. É um padrão comum. Não torna menos destrutivo. Ela se levantou. Só queria que o senhor soubesse que estou trabalhando nisso. E que sinto muito. Não apenas pelas palavras, mas genuinamente arrependida pelo que fiz e como fiz. Aceito seu pedido de desculpas, Patrícia. Obrigada. Ela foi até a porta. Então se virou uma última vez. Valdemar? Meu terapeuta disse algo que ficou comigo. Ele disse que a forma como tratamos as pessoas quando achamos que elas não têm poder sobre nós revela quem realmente somos.
Seu terapeuta é sábio. Ele é. E ele está certo. A forma como te tratei revelou que eu era egoísta, cruel e controladora. Mas a forma como você me tratou, com firmeza, mas com justiça, revelou que você é exatamente quem o Roberto sempre disse que era. E quem era? Um homem de integridade que não precisa gritar para ser ouvido. Depois que ela saiu, abri as caixas. As cartas que a Cláudia e eu tínhamos escrito para o Roberto na faculdade. Seus certificados, suas fotos, pedaços da vida dele que quase tinham sido perdidos. Naquela noite, sentei no sofá lendo as cartas antigas. A caligrafia da Cláudia me fez sorrir e chorar ao mesmo tempo. Meu querido Roberto, uma carta de 2004 começava. Seu pai e eu estamos tão orgulhosos de você. Não pelo que você conquistou, embora suas notas sejam excelentes, mas por quem você está se tornando. Você tem a força silenciosa do seu pai, e espero minha compaixão. Essas qualidades vão te levar mais longe do que qualquer diploma. A Cláudia sempre soube. Sempre entendeu que o verdadeiro sucesso não era medido em dinheiro ou propriedades, mas em caráter. No domingo na igreja, várias pessoas se aproximaram para falar comigo. Alguns para expressar apoio, outros apenas curiosos sobre toda a situação. Dona Marisa, que cantava no coral, parou no meu banco. Valdemar, posso te dar um abraço? Claro. Ela me abraçou com força. Meu marido fez a mesma coisa que você fez anos atrás. Estabeleceu limites com a família dele quando acharam que podiam aproveitá-lo. Foi difícil, mas foi a coisa certa. Como ele lidou com as críticas? Ele disse algo que nunca esqueci. Pessoas que nunca estabeleceram limites vão criticar os que estabelecem. Isso diz mais sobre eles do que sobre mim. Seu marido era sábio. Era. Morreu há 5 anos, mas essas palavras ficaram. Ela apertou minha mão. Você fez certo, Valdemar. Respeito tem que significar alguma coisa. Depois da missa, Padre João me chamou para seu escritório. Valdemar, tenho acompanhado sua situação. Todo mundo tem, parece. Ele sorriu. Cidade pequena. Mas queria te dizer algo. O que você fez, estabelecer limites claros enquanto mantinha a porta aberta para a reconciliação, é exatamente o que pregamos sobre justiça e misericórdia trabalhando juntas. Não pareceu muito misericordioso para algumas pessoas. Misericórdia não significa deixar as pessoas pisarem em você. Significa dar às pessoas o que elas precisam para crescer, não o que elas querem para continuar nos mesmos padrões. Patrícia precisava de consequências. Exatamente. E pelo que ouvi, ela está usando essas consequências para mudar. Isso é graça em ação. Na segunda-feira voltei para a oficina com um propósito renovado. Liguei para Jorge da concessionária Honda. Jorge, você mencionou conhecer alguns mecânicos jovens do Senai? Sim, senhor. Tem um rapaz especialmente bom, Lucas Ferreira. 23 anos, formado há 6 meses. Excelente com diagnóstico eletrônico. Manda ele passar aqui amanhã. Vamos conversar. Sério? Senhor Valdemar, ele vai surtar. Trabalhar com o senhor seria um sonho. Na terça-feira, Lucas apareceu. Magro, nervoso, com aquele olhar faminto de alguém ansioso para aprender. Me lembrou o Roberto nessa idade. Senhor Valdemar, é uma honra conhecer o senhor. Meus professores no Senai falam do senhor como lenda. Senta, Lucas. Me conta sobre você. Conversamos por 2 horas. Sua paixão por mecânica, sua dedicação, sua vontade de aprender. Mas mais importante, sua atitude. O senhor está oferecendo me ensinar? Ele perguntou, olhos arregalados. Estou oferecendo uma parceria. Você trabalha aqui, aprende o negócio, e em 5 anos, se funcionar, você pode comprar 20% da sociedade. Não de presente, você vai ganhar. Eu não sei o que dizer. Diz sim ou não. Sim, definitivamente sim. Enquanto Lucas saía, praticamente flutuando, seu Antônio do boteco ao lado apareceu na porta. Então você vai treinar outro? Vou. Bom, esse lugar precisa continuar. É parte da história do bairro. É parte da minha história. E agora vai ser parte da história do Lucas também. Seu Antônio acenou com a cabeça. O Roberto ficaria feliz. Eu acho que sim.
Naquela noite, sentei na varanda assistindo o pôr do sol. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Patrícia. Valdemar, só queria avisar que me mudei hoje. A casa em Taubaté é pequena, mas é minha. Consegui um emprego numa imobiliária menor, menos pressão. Obrigada por me dar 30 dias. Usei o tempo bem. PS. Espero que um dia você possa me perdoar completamente. Respondi. Patrícia, perdão não é algo que você ganha de uma vez. É algo que você constrói através de ações consistentes ao longo do tempo. Continue no seu caminho. O perdão virá. 3 pontos apareceram então. Obrigada. Isso significa muito. Na quarta-feira, a dona Conceição apareceu com bolo de cenoura. Ouvi que você contratou o filho do Lucas. O Lucas mesmo, na verdade. Ah, sim, fico confusa com os nomes. Ela cortou o bolo. As pessoas estão falando bem de você, Valdemar. E Patrícia. Também, dizendo que ela levou a lição a sério que está mudando. Ela me serviu uma fatia. Você sabe o que é engraçado? O quê? Você fez exatamente o que um bom pai deveria fazer. Estabeleceu limites, aplicou consequências, mas não fechou completamente a porta. Deixou espaço para crescimento. É o que a Cláudia teria feito. A Cláudia teria ficado orgulhosa. Mais tarde naquela semana, recebi uma ligação inesperada de uma jornalista do Vale Paraibano, o jornal local. Senhor Valdemar, sou Ana Paula Ribeiro do Vale Paraibano. Estamos fazendo uma matéria sobre pequenos negócios familiares que sobrevivem por décadas. Sua oficina foi recomendada várias vezes. Poderíamos fazer uma entrevista? Não sei se sou muito interessante para uma matéria. 41 anos no mesmo local, reputação impecável, treinando a próxima geração? Senhor, o senhor é exatamente o tipo de história que queremos contar. A entrevista aconteceu na sexta-feira. Ana Paula chegou com fotógrafo e tudo. Então, senhor Valdemar, o que é o segredo da longevidade no negócio? Não tem segredo. Trabalho honesto, preço justo, tratar as pessoas com respeito. Mas deve ter mais do que isso. Oficinas abrem e fecham todo dia. Pensei sobre isso. Acho que é sobre entender que você não está só consertando carros. Está construindo relacionamentos. Está ganhando confiança. E mantendo essa confiança. Especialmente mantendo. É fácil ganhar confiança uma vez. O desafio é merecê-la todos os dias por 40 anos. A matéria saiu no domingo seguinte. A manchete dizia: mecânico de São José ensina lições sobre negócios e vida há mais de 4 décadas. A foto me mostrava na oficina, cercado por ferramentas e motores, com Lucas ao fundo aprendendo a calibrar uma injeção eletrônica. O artigo contava a história da oficina, mas também mencionava discretamente a situação recente com Patrícia. Ana Paula tinha sido respeitosa, focando em como desafios familiares foram resolvidos com dignidade e limites claros. Meu telefone explodiu com mensagens, antigos clientes parabenizando, pessoas que tinham ouvido a história e queriam expressar apoio. Até alguns pedidos de desculpa de pessoas que tinham acreditado na versão inicial de Patrícia. Mas a mensagem mais significativa veio de um número que não reconheci. Senhor Valdemar, sou Daniela, prima da Patrícia. Li a matéria no jornal. Queria que soubesse que a Patrícia também leu. Ela chorou, mas disse que foram lágrimas boas. Disse que a matéria mostrou o homem que o Roberto sempre descreveu. Ela está feliz que a verdade finalmente saiu de forma respeitosa. Obrigada por não destruir ela publicamente quando tinha todos os motivos para fazer isso. Não respondi imediatamente. Fiquei sentado com a mensagem, pensando sobre escolhas e consequências, sobre justiça e misericórdia, sobre como as histórias que contamos sobre nós mesmos nem sempre são as histórias verdadeiras. Finalmente digitei: diga a Patrícia que todo mundo merece a chance de reescrever sua história. Mas a nova versão tem que ser escrita com ações, não palavras. No mês seguinte, a vida encontrou seu ritmo. Lucas se mostrou um aprendiz excepcional, absorvendo conhecimento como esponja. A oficina estava mais movimentada do que nunca, parcialmente por causa da matéria do jornal.
e eu estava dormindo melhor do que tinha dormido em meses. Numa tarde de sexta-feira, Lucas terminou um serviço particularmente difícil numa BMW importada. Senhor Valdemar, vem ver. Inspecionei o trabalho dele. Perfeito. Bom trabalho, Lucas. Aprendi com o melhor. Ele limpou as mãos. Posso perguntar uma coisa pessoal? Pode. Aquela situação com sua nora. Todo mundo no bairro sabe da história. Como o senhor conseguiu manter a calma por todo aquele tempo? Quem disse que mantive a calma? Mas o senhor nunca perdeu a compostura. Por fora, não. Por dentro? Sentei no banco de trabalho. Por dentro eu estava furioso, magoado, confuso. Mas aprendi há muito tempo que reagir no calor do momento raramente melhora as coisas. Então o senhor só... Esperou? Esperei até poder responder com a cabeça, não com o coração. Até poder ver o quadro completo, não só minha dor. Lucas considerou isso. Meu pai sempre dizia que homens de verdade não precisam gritar. Seu pai é sábio, mas tem uma correção. Pessoas de verdade não precisam gritar. Força verdadeira é quieta, como a do Senhor, como a que eu tento ter. Nem sempre consigo. Parece que conseguiu dessa vez. Sorri. Dessa vez consegui. Em junho, 3 meses depois do confronto inicial, recebi um pacote pelo correio. Remetente, Patrícia Almeida, Taubaté. Dentro havia um caderno de couro com uma carta. Valdemar, meu terapeuta sugeriu que eu escrevesse uma carta detalhando tudo o que fiz de errado e por quê. Não para enviar necessariamente, mas para processar. Decidi enviar mesmo assim. Não porque espero resposta, mas porque acho que o senhor merece saber que estou levando isso a sério. No caderno está tudo. Cada suposição que fiz. Cada vez que fui cruel. Cada oportunidade que tive de perguntar, mas escolhi presumir. É doloroso de ler, mas foi mais doloroso de escrever. Estou enviando porque accountability é importante. Não posso desfazer o que fiz, mas posso reconhecer completamente e usar isso para ser melhor. Obrigada por ser o professor que eu não sabia que precisava. Patrícia. Abri o caderno. Página após página de caligrafia cuidadosa. Cada incidente documentado. Cada emoção explorada. Cada racionalização desmontada. Era uma dissertação sobre falha e crescimento. Não li tudo de uma vez. Era intenso demais. Mas ao longo da semana seguinte, fui lendo aos poucos. E no final, escrevi uma resposta. Patrícia, recebi seu caderno. Levou coragem para escrever isso. Mais coragem ainda para enviar. Não vou fingir que as palavras magicamente apagam o que aconteceu. Mas elas mostram crescimento. E crescimento é o que importa. Continue em frente. Continue crescendo. E lembre-se, seu valor não vem do que você possui ou controla. Vem de quem você escolhe ser a cada dia. O Roberto te amava. Ele viu algo bom em você. Seja a pessoa que ele viu. Valdemar. Uma semana depois, recebi uma resposta curta. Vou tentar. Todos os dias, vou tentar. Obrigada. Em julho, a oficina estava indo tão bem que considerei expandir. Talvez uma segunda baia. Talvez contratar mais alguém além do Lucas. Senhor Valdemar, Lucas disse um dia. Estava pensando... Sempre perigoso. Ele riu. Engraçado. Mas sério, estava pensando que poderíamos oferecer cursos básicos de mecânica para a comunidade. Finais de semana, ensinar o básico. Troca de óleo, diagnóstico simples, fortalecer a marca, ajudar as pessoas, talvez encontrar futuros mecânicos. Olhei para ele impressionado. Você pensou nisso sozinho? Pensei no que o senhor fez por mim. Quis retribuir de alguma forma. Lucas, isso é excelente. Vamos fazer. Sério. Sério. Monta um plano. Quantas pessoas, que tópicos, quanto tempo? Seus olhos brilharam. Vou fazer isso hoje à noite. Enquanto ele voltava animado para o trabalho, percebi algo. O Roberto tinha partido, mas seu legado continuava. Não através de propriedades ou dinheiro, mas através de valores transmitidos. Através de bondade multiplicada. Através de conhecimento compartilhado.
A morte dele tinha sido uma tragédia. Mas a forma como eu escolhi responder à crueldade que veio depois, com firmeza, mas com justiça, com limites, mas com possibilidade de redenção, isso era minha escolha de honrá-lo. Em agosto, os cursos comunitários começaram. 10 pessoas no primeiro sábado, 20 no segundo. No terceiro mês tínhamos lista de espera. Entre os alunos estava uma mulher de 52 anos chamada Sandra. Sempre quis entender carros, ela me disse. Mas mecânicos sempre me trataram como se eu fosse burra demais para aprender. Aqui você não é burda. Você é aluna, e toda pergunta é válida. Ela se tornou uma das melhores alunas. 3 meses depois, ela estava ajudando a ensinar os iniciantes. Senhor Valdemar, ela me disse um dia, o senhor mudou minha vida. Eu só ensinei mecânica básica. Não. O senhor me ensinou que nunca é tarde para aprender algo novo. Que idade não define capacidade. Que respeito não tem nada a ver com quanto você já sabe. Sandra, você aprendeu isso sozinha. Eu só criei o espaço. Exatamente. O senhor criou o espaço. Para mim, para o Lucas, para todos esses alunos. O senhor está criando espaço para as pessoas crescerem. Naquela noite, pensando nas palavras dela, percebi que era isso que eu tinha feito com Patrícia também. Criei espaço, espaço doloroso, espaço desconfortável, mas espaço para crescimento. Estabeleci limites claros sobre o que era aceitável, mas deixei a porta aberta para a mudança. Em setembro, 9 meses após a morte do Roberto, realizei uma missa de memória. Convidei todos que o conheciam. Para minha surpresa, Patrícia enviou flores com um cartão. Em memória de Roberto, que me ensinou sobre amor, e de Valdemar, que me ensinou sobre respeito. Com gratidão, Patrícia. Marcelo, irmão delas, apareceu pessoalmente. Senhor Valdemar, a Patrícia queria vir, mas achou que não seria apropriado. Teria sido bem-vinda. Sério? Sério. Esta missa é sobre lembrar o Roberto. Ela fez parte da vida dele. Tem direito de lamentar também. Marcelo pareceu aliviado. Vou contar a ela. Vai significar muito. A missa foi linda. Padre João falou sobre como o Roberto tinha vivido com integridade e bondade. Mike Thompson contou histórias engraçadas da faculdade. Dona Conceição cantou Ave Maria com o coral. E eu compartilhei uma memória. Roberto tinha 12 anos quando instalamos o forro de gesso desta casa juntos. Ele segurava a placa enquanto eu a parafusava. Em um ponto, seus braços começaram a tremer de cansaço. Pai, ele disse, não aguento mais. Eu disse, mais 30 segundos, filho. Você consegue. E ele conseguiu. Depois, quando terminamos, ele perguntou, pai, como você sabia que eu conseguiria? Eu disse, porque eu conheço você. Conheço sua força. Às vezes, sabemos a força das pessoas antes delas mesmas saberem. Fiz uma pausa, olhando para a congregação. O Roberto me ensinou que conhecer a força de alguém não significa protegê-los de desafios. Significa confiar que eles vão crescer através dos desafios. Nos últimos meses, tentei aplicar essa lição e descobri que funciona não só com filhos, mas com todas as pessoas nas nossas vidas. Depois da missa, várias pessoas me agradeceram. Mas foi Jéssica, a corretora, que disse algo que ficou comigo. Senhor Valdemar, aquela história sobre o Roberto e o forro de gesso foi sobre mais do que seu filho, não foi? Foi sobre todos nós, Jéssica. Foi sobre dar às pessoas 30 segundos a mais. Sobre conhecer a força delas. E sobre confiar que o desconforto temporário pode levar ao crescimento permanente. Ela assentiu lentamente. A Patrícia teve seus 30 segundos, não teve? Ela teve. E ela segurou firme até o final. Em outubro, recebi um convite inesperado. O Senai estava fazendo uma cerimônia de homenagem a empresários locais que investiam em educação profissional. Queriam me homenagear pelos cursos comunitários. Eu não mereço homenagem por fazer o que é certo, disse ao diretor. Senhor Valdemar, é exatamente por isso que o senhor merece. Porque não está fazendo isso por reconhecimento. A cerimônia foi em um sábado à noite. Lucas estava lá. Sandra,
vários alunos dos cursos. E no fundo do auditório, para minha completa surpresa, estava Patrícia. Nossos olhos se encontraram brevemente. Ela acenou, um gesto pequeno e incerto. Acenei de volta. Depois da cerimônia, ela se aproximou hesitantemente. Valdemar, espero que não se importe que eu vim. Por que eu me importaria? Depois de tudo, pensei que talvez... Patrícia, o passado é o passado. A questão é, quem você está escolhendo ser agora? Alguém melhor, espero. Ela olhou ao redor do auditório. Esta comunidade que o senhor construiu, estas pessoas que o senhor está ajudando, é inspirador. É o que o Roberto teria feito. Eu sei. E é o que eu deveria ter visto desde o começo. Ela pausou. Posso te contar algo? Claro. Aquele dia no escritório de imóveis, quando o Dr. Mário mostrou todos aqueles documentos, meu primeiro pensamento não foi sobre o dinheiro. Foi sobre como eu tinha sido tão cega. Como eu tinha passado 7 anos na sua casa, na sua presença, e nunca realmente o vi. E agora? Agora eu vejo. Vejo o homem que o Roberto respeitava. Vejo o professor que o Lucas reverencia. Vejo o líder comunitário que todos esses alunos admiram. Vejo quem você sempre foi. E você, Patrícia, quem você está vendo quando olha no espelho? Ela pensou cuidadosamente antes de responder. Alguém que cometeu erros terríveis, mas está tentando aprender com eles. Alguém que perdeu o caminho, mas está encontrando um novo. Alguém que ainda não é quem quer ser, mas está trabalhando nisso todos os dias. Então você está no caminho certo. Ela sorriu, lágrimas nos olhos. Obrigada, Valdemar. Por tudo. Pelas lições duras, pela porta deixada entreaberta. Por me mostrar que crescimento é possível. Obrigada por estar disposta a crescer. Enquanto a assistia sair, Dona Conceição apareceu ao meu lado. Você é um bom homem, Valdemar Nunes. 6 meses depois, em uma manhã clara de março, exatamente 1 ano após a morte do Roberto, sentei na varanda da minha casa, assistindo o sol nascer. A oficina estava prosperando. Lucas tinha se tornado mais do que um empregado. Era um parceiro verdadeiro. E já estávamos conversando sobre ele comprar sua participação de 20% na sociedade mais cedo do que planejado. Os cursos comunitários tinham treinado mais de 200 pessoas. 3 delas, incluindo Sandra, tinham conseguido empregos em oficinas pela cidade. Uma tinha até aberto seu próprio pequeno negócio. A casa estava quieta, mas não vazia. Estava cheia de memórias. Da Cláudia, do Roberto, de 40 anos de vida bem vivida. E eu tinha aprendido algo importante. Silêncio não é ausência. Às vezes é presença concentrada. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Patrícia. 1 ano hoje. Pensando no Roberto. Pensando em você. Pensando em quanto mudei. Obrigada por ser o professor que eu precisava. Não o que eu queria. Feliz aniversário de transformação. Sorri e respondi. O Roberto ficaria orgulhoso de ambos nós. Dele por ter amado generosamente. De mim por ter estabelecido limites claramente. De você por ter crescido corajosamente. Continue em frente, Patrícia. Se você está lendo esta história e já foi subestimado por causa da sua idade, sua natureza quieta ou seu estilo de vida humilde, deixe nos comentários. Você já teve que lembrar alguém que respeito não é herdado, é conquistado? Às vezes, a melhor resposta ao desrespeito é simplesmente provar que estavam errados. E às vezes as pessoas mais poderosas em qualquer situação são aquelas que não precisam provar nada. Elas apenas vivem sua verdade com consistência e deixam os resultados falarem por si. Aprendi que força silenciosa não significa aceitar desrespeito. Significa escolher suas batalhas com sabedoria e lutar com integridade. Aprendi que limites não são muros, são pontes para relacionamentos mais saudáveis. Aprendi que perdão não significa esquecer, significa liberar o veneno do rancor enquanto mantém a sabedoria da experiência. E acima de tudo, aprendi que o legado mais importante que podemos deixar não está em propriedades ou dinheiro. Está nos valores que transmitimos, nas lições que ensinamos
e no espaço que criamos para outros crescerem. O Roberto vive em cada motor que conserto com cuidado, em cada aluno que ensino com paciência, em cada limite que estabeleço com firmeza, mas com respeito, não através de herança, mas através de exemplo. E no final, exemplo é o único legado que realmente importa. Até a próxima história. Lembre-se, quieto não significa fraco, significa seletivo. E às vezes as vozes mais quietas carregam as verdades mais poderosas.